Hoje o dólar ele está passando por as piores fases dos últimos anos. Pior desempenho em 5 décadas, queda consistente nos últimos anos, pressão do governo atual em enfraquecer de propósito a moeda, a desvalorização frente ao real, já chegamos aí a patamar abaixo dos 5. Só que essa história ela não é nova, ela já aconteceu, só que ela está apenas se repetindo. E aí, quando eu percebi isso, eu tive que mudar por completo a minha arquitetura financeira. Nesse vídeo eu vou te mostrar como isso aconteceu e o que foi que eu fiz. Sim, eu vou confessar, eu cometi um grande erro. Por muito tempo eu acreditei na religião do dólar, vamos dizer assim. E o que é a religião do dólar? É aquela ideia de que não importa o que aconteça, no final de tudo, o dólar ele sempre vai ser a segurança final para todo investidor. Na verdade, muitos ainda pensam assim e eu fui um dos que pensava também dessa forma. Só que, recentemente, eu me deparei com um dado, digamos assim, um tanto assombroso. Nós vimos o governo americano fazer algo com dinheiro de outro país que na história moderna ocidental você não vê tão regularmente. E quando eu mergulhei em 400 anos de história, de Amsterdã a Londres, chegando então no dólar, percebi que na verdade o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise comum, é de fato um padrão de queda que já se repetiu. Então a primeira coisa é o ciclo de Amsterdã se repetindo. Como assim? Imagina que você é o dono do mundo em 1609. Você mora então em Amsterdã e o mundo inteiro implora para deixar dinheiro no teu banco. Isso porque eles criaram o primeiro banco central moderno, que aceitava pela primeira vez depósitos bancários como forma de pagamento. Pra gente isso é normal, só que pra época foi a revolução. Isso se chama então de privilégio exorbitante. Pra quem já jogou GTA, é a mesma coisa como se você tivesse código de dinheiro infinito. É basicamente isso. Porém, a Holanda ficou gananciosa. Eles começaram então a emprestar dinheiro para os próprios rivais, que eram os ingleses. E qual é o motivo? Porque a taxa de retorno não era maior. Afinal, sempre que você tem o risco maior, você também tem o retorno maior. E aqui é onde está a ironia. A elite financeira de Amsterdã financiou a marinha, que anos depois viria a destruir a economia deles. E olha o que a gente vê hoje. Durante décadas, os Estados Unidos financiou China e outras potências que começaram a emergir. Então, o que nós estamos vendo? O filme, mais uma vez, se repetindo. Só que depois da era holandesa, vem então a vez de Londres, o Reino Unido. A libra esterlina, então, virou lei. Todo mundo só negociava em libra. Só que tivemos duas guerras. E guerra sempre custa muito caro para um país. E o que aconteceu? A Inglaterra se endividou de tal maneira que ela até mesmo precisou mentir. Ou seja, ela estava falida, mas não queria admitir. Até que apareceu o vizinho mais jovem e mais forte, chamado o quê? Dólar. Só que o que a gente precisa se ligar é que o Reino Unido ele não quebrou da noite pro dia. Foi literalmente uma morte lenta. Ele sofreu uma estagnação por um período de 1 século. E aí, enquanto os americanos criavam os carros, criavam a eletricidade, os ingleses estavam presos, tentando pagar o quê? A dívida do passado. E é justamente aí que parece que a história se repete mais uma vez. Hoje, a dívida dos Estados Unidos já bateu patamares de 38 trilhões de dólares. O que foi mais preocupante, que tudo levou a crer que em 2025 os Estados Unidos de fato ligou a impressora do dinheiro. E não só isso, como eu falei no início do vídeo, eles bloquearam as reservas de uma nação inteira. Tanto que eu explico melhor isso nessa aula que eu vou deixar aqui no card, como você protege o seu dinheiro nesse período de queda estrutural do dólar. Nessa aula eu expliquei isso de uma forma muito mais detalhada. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta. O privilégio exorbitante, na verdade, virou um fardo. E é justamente aqui que entra a minha estratégia. Assim, ó, eu não sou o tipo de doomer, essa galera aí que gosta de teoria da conspiração. Mas, por profissão, eu sou um arquiteto financeiro. Eu sou um analista de investimento. Então, eu parei de torcer pro dólar e passei então a usar a estratégia de ativos escassos. Basicamente, eu dividi meu jogo em dois. O primeiro é a âncora, aquilo que a história provou que sobrevive aos impérios. E a outra parte eu coloquei no motor, que é justamente o novo mundo. E, inclusive, mais uma vez, toda essa estratégia está mais detalhada aqui nessa aula do card. Então, em resumo, a história nos mostra mais uma vez que o recurso mais escasso de todos é o tempo. Os holandeses perderam tempo, os ingleses perderam tempo. E hoje você não precisa perder tempo tentando adivinhar o que o Trump e o que a China vão fazer. Por isso, de todo esse vídeo, se você puder ficar com um conselho, o conselho é esse: aprenda a investir em recursos escassos. Aprenda a montar portfólio em recursos escassos. É aí que mora o segredo. Se você quer aprender não só isso, mas também a estratégia que eu utilizo nos meus próprios investimentos e que eu provei ter batido todos os benchmarks brasileiros, CDI, Selic, Ibovespa, por um período de 1 década e que eu continuo ainda fazendo essa estratégia, ela é simples e fácil de aprender. Fica então no vídeo que eu vou deixar aqui no final, onde eu mostro passo a passo como essa estratégia funciona e não só isso, eu provo que de fato ela funciona. Então se gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tenho certeza que você sempre vai ter vídeos como esse, de conteúdo que agregue valor na tua vida financeira. Te vejo então no próximo vídeo.